Será que realmente vale a pena investir em ações para o longo prazo? Será que essa é a melhor forma de construir patrimônio para quem olha para uma fonte de geração de renda alternativa? Bom, nos últimos 5 anos, o Ibov ficou praticamente lateralizado, perdendo para os principais índices da renda fixa, mas vou mostrar para vocês nesse vídeo que com a estratégia correta você consegue de fato atropelar o Ibov a longo prazo, utilizando alguns mecanismos de mercado e também os princípios fundamentais para você construir riqueza em bolsa. Eu tenho certeza que com os estudos que eu vou trazer nesse vídeo você vai evitar grandes armadilhas do mercado e vai conseguir de fato acelerar o seu processo de enriquecimento a longo prazo. Se eu te ajudar, meu amigo, deixa para nós o seu comentário, a sua inscrição, compartilha esse vídeo em outras plataformas. Bora pro vídeo. Pessoal, ao se debruçar sobre o livro Investidor Inteligente, você vai se deparar com alguns princípios do Benjamin Graham para estabelecer a compra de uma ação. Um dos princípios importantes aqui é que o investidor deve impor alguns limites sobre o preço que pagará por uma ação em relação aos seus lucros médios nos últimos 7 anos. Para o Benjamin Graham era importante que o investidor comprasse com margem de segurança, ou seja, pagar um ativo abaixo do que ele deveria valer. Pessoal, o mercado financeiro de um país menos desenvolvido como o nosso, um país de terceiro mundo ainda, ele tem uma liquidez muito menor do que os países mais desenvolvidos. Então aqui nós temos menos players, menos investidores negociando ativos. Isso permite também que tenhamos maiores assimetrias. Então a gente consegue encontrar aqui muitas vezes uma ação sendo negociada abaixo daquilo que deveria valer. Como exemplo, vamos tomar aqui as ações da Neoenergia. Aqui temos a maior distribuidora de energia do país. A empresa vem entregando crescimento consistente de lucros há mais de 5 anos e ainda trabalha com preço sobre valor patrimonial de 0,74, então desconto de 26% no seu valor patrimonial. Hoje a empresa está com preço sobre lucro de 5,2 vezes e vem ampliando gradativamente as suas margens e seus indicadores de rentabilidade. Então aqui poderia significar sim uma assimetria. Utilizando aqui as regras de Benjamin Graham para estabelecer o preço justo de uma ação, lembrando que essa planilha aqui é exclusiva para membros do canal, para a galera que está lá no grupo do WhatsApp, é só solicitar no grupo que eu vou disponibilizar para vocês o link dessa planilha. Então a gente utiliza aqui o lucro por ação da Neoenergia, o valor patrimonial por ação e vamos estabelecer aqui um preço sobre o lucro justo para essa ação, uma ação que vem crescendo lucros, ampliando margem. Poderíamos trabalhar aqui com preço sobre lucro de 7 vezes e um preço sobre valor patrimonial de 1 vez. Utilizando esses critérios aqui, pessoal, o preço justo das ações da Neoenergia deveria ser algo na faixa dos R$ 25,86. E hoje você compra essa ação por R$ 19,29. Então aqui tem uma perspectiva interessante de valorização, principalmente se ela continuar entregando aí crescimento dos seus lucros, Então, uma tese de Value Invest. Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra, mas olhando não só os indicadores fundamentalistas, mas o resultado da Neoenergia, me parece uma ação muito descontada. Então, quando você vai alocar o seu capital, o ideal é que você escolha ativos com essas características, Ou seja, ativos que estão muito barato por aquilo que vem entregando. Por quê? Porque aqui você aumenta a eficiência dos seus aportes, Então, é importante destacar que os nossos recursos são limitados, Então, a gente tem uma capacidade limitada de aportes mensal e por isso que é importante você buscar esse nível de assimetria. Comprando uma empresa com bons indicadores qualitativos e ainda muito descontada, você acaba aumentando a eficiência desses aportes. Você consegue comprar uma boa participação patrimonial em uma empresa descontada e com boa perspectiva de retorno a longo prazo. Essa é uma estratégia que a gente tem desenvolvido aqui no canal há mais de 2 anos, com a nossa carteira pública de investimentos. Muitas ações aqui nós compramos justamente quando a empresa estava no olho do furacão. Destaque especial aqui para a Itaúsa, que em 2022 era meme no mercado financeiro. Nós temos também aqui a Klabin, que foi uma ação que nós pagamos muito barato no ciclo de queda da celulose, e o Banco Bradesco, que é uma ação que ainda deve trazer bons retornos aqui para a carteira. A própria CEMIG passou por uma situação bastante semelhante no início do ano, com toda aquela novela a respeito da federalização. Depois da gente fazer uma análise e acreditar que de fato aquilo não iria para frente, enxergamos como uma boa oportunidade para trazer a CEMIG aqui para nossa carteira pública. Então na época compramos 1.000 ações, recebemos aqui uma bonificação de 30%, já recebemos alguns dividendos e o nosso preço médio ajustado na CEMIG é R$ 8,89, um excelente preço médio que vai nos entregar um yield on cost de praticamente 10% aí nos próximos 12 meses. E por que a gente fez o aporte na CEMIG? Pessoal, porque olhando para os resultados, a gente estava vendo aqui um ganho de eficiência muito
grande por parte da atual gestão. A empresa enxugando custos e despesas operacionais, trabalhando muito bem com a sua alavancagem, tudo isso vinha evidenciando o ganho de qualidade por parte do ativo. Então a margem líquida aqui crescendo ano a ano e os lucros acompanhando também o crescimento dessa disciplina financeira. Então muitas vezes quando o pequeno investidor se depara com essa volatilidade do mercado, que sempre acontece, né? Então crise no Brasil é um evento recorrente, então nós teremos sucessivos ruídos, muita coisa ainda mexendo aqui com a oscilação dos preços de mercado. No momento de maior queda, de maior estresse, você tem que aproveitar a oportunidade para comprar ativos com maior padrão de qualidade, né? Dificilmente você consegue comprar o Banco Itaú com um desconto exacerbado. Por quê? Porque é o banco hoje que tem maior qualidade do seu portfólio de ativos, é um banco que é bem diligente na concessão de crédito, o banco atua na fronteira tecnológica do setor, então para comprar esse tipo de ativo é bom você aproveitar justamente essas oscilações de mercado. Então existe um desconto potencial em ativos de qualidade justamente no olho do furacão. Essa hora você não vai querer comprar as ações de setores duvidosos, você vai querer comprar aquilo que é seguro para o seu patrimônio e que gera bons retornos históricos a longo prazo. Então você vai no setor bancário, setor de energia elétrica, utilities, você vai comprar aquilo que é mais resiliente de acordo com os ciclos econômicos. Segundo ponto importante é que deve haver uma diversificação adequada, porém sem ser excessiva. Eu considero de 7 a 10 ações um número interessante. Se você está começando agora, você não precisa buscar toda essa diversificação. A sua diversificação vai acontecer naturalmente conforme você vai trazendo as melhores opções de ações para a sua carteira. Então você começa alocando na ação que tiver com maior assimetria risco-retorno, que estiver mais descontada, com boa perspectiva de resultado, você vai comprando, aumentando a sua participação nessa empresa e aos poucos, quando o mercado corrigir o preço dela e o desconto se reduzir, você vai trazer uma nova ação para sua carteira. Dessa forma, a diversificação vai acontecer naturalmente, né? Então você começa ali com 2 ações, no máximo 3, e aos poucos você vai trazendo outras ações. Lembrando que a diversificação ela não é para te fazer ganhar mais dinheiro, e sim para te proteger do risco que você não consegue enxergar. Então pega 4 anos atrás, a própria IRB, a resseguradora, era uma ação altamente recomendada por várias casas de análise. Ela tinha uma avaliação elevadíssima nos principais fóruns de investimentos e ainda assim conseguiu enganar todo o mercado. Então a diversificação é para te proteger desse risco não sistêmico, né, que pode acontecer com alguma das suas ações. Aqui nós temos um gráfico que traça um paralelo entre o nível de risco da carteira e o número de ativos. E vejam vocês que quando chega em 10 ativos, o risco diversificável ele fica bastante controlado. A partir daqui não existe um ganho tão substancial aqui em termos de mitigação de risco. E a partir de 20 ativos, então, é que de fato você não tem ganho nenhum na sua carteira, né? Então é importante você direcionar os seus aportes e construir a sua carteira com aqueles ativos que você realmente considera valiosos a longo prazo de acordo com os seus critérios como investidor. Agora uma dica importantíssima, permaneça comprado em bons ativos. O que vai te enriquecer é permanecer comprado em ações que vão te remunerar muito bem a longo prazo, assim que você consegue construir um patrimônio grandioso. Eu vou mostrar isso para você agora através de números, estatísticas e estudos. Primeiramente, permanecer comprado já coloca a estatística a seu favor. Vejam que 52% dos dias a bolsa fecha no positivo e 48% no negativo. No horizonte mensal, a bolsa fecha 59% das vezes no positivo e na janela de tempo de um ano, a bolsa fecha 62% no positivo. Então, permanecer comprado no horizonte superior a um ano já coloca a estatística a seu favor. Segundo ponto, e eu tenho certeza que esse nem você sabia, perder os melhores dias do Ibov sacrifica boa parte da sua rentabilidade a longo prazo. Você deixa muito dinheiro na mesa quando a sua carteira não captura esses melhores dias. Nesse estudo da Economática, ela traz um gráfico retratando que quem perdeu os 10 melhores dias dos últimos 24 anos sacrificou mais de metade da sua rentabilidade, né? Então, de um retorno total de 800%, 500% foi sacrificado simplesmente para o investidor que perdeu os 10 melhores dias. Aqui temos outra matéria destacando a importância de estar comprado nos melhores dias da bolsa. Vejam que no último bull market, de maio de 2014 até o início de 2019, o Ibov retornou 86%, bem acima do CDI do período. Entretanto, nessa janela de tempo, o melhor mês foi março de 2016, com uma alta de quase 17%. E quem ficou de fora da bolsa apenas em março de 2016 deixou de ter uma rentabilidade de 86,6% para apenas 59%. Então, perdeu um único mês de um total de 60 meses, sacrificou boa parte da rentabilidade do investidor a longo prazo. E como você não sabe quais serão esses melhores dias, a melhor opção para você
é de fato permanecer comprado nas boas ações, permitindo que esses meses excepcionais gerem uma taxa de retorno adicional para o seu patrimônio. O último gráfico mostra a evolução patrimonial de acordo com a estratégia de alocação. Então veja que nós temos aqui essa linha em vermelho, que é a alocação do investidor que acertou os melhores dias do mercado. Então ele tinha uma bola de cristal e foi lá e comprou justamente nas mínimas. Ele teve um retorno excepcional aqui. Entretanto, o investidor que não tentou cravar esses dias e simplesmente foi comprando de maneira recorrente a longo prazo, conseguiu um retorno excelente também, né? Levemente abaixo do retorno perfeito. Entretanto, o investidor que seguiu as dicas e os conselhos do mercado, girando ativos, procurando entrar na bolsa apenas nos melhores momentos, sacrificou boa parte da sua rentabilidade. Então vejam que esse investidor que seguiu as orientações do mercado, ele performou praticamente o CDI do período, né? Então era melhor ele ter permanecido na renda fixa do que tentar fazer market time. Então esse estudo nos mostra que o carrego a longo prazo acaba nos beneficiando. Eu vou mostrar para vocês os principais fatores que geram todos esses benefícios. Esse é um estudo que eu mesmo conduzi com as ações da Itaúsa. Eu peguei aqui a cotação nominal, todas as bonificações e os proventos distribuídos nos últimos 15 anos. Vejam que a Itaúsa é uma ação que tem um risco relativamente baixo, né? Entretanto, ela conseguiu entregar um retorno bem satisfatório, transformando os R$100 mil em mais de R$1 milhão no patamar de preço atual. E como é que ela fez isso? Pessoal, a Itaúsa ela remunera em várias frentes os seus investidores. Então ela realiza lá uma bonificação, ela faz um payout de proventos e ela realiza também programas de recompra de ações. Então aqui são vários fatores de remuneração que vão se alinhando no longo prazo e gerando esse retorno bem satisfatório, né, para uma ação de baixíssimo nível de risco. Vejam como os dividendos eles ficam estagnados nos primeiros 5 anos, mas dali em diante eles começam a explodir na carteira do investidor, que permanece comprado, segue sendo beneficiado por uma bonificação, vai reinvestir nos proventos e aumentando a participação acionária dentro da empresa. Então, vocês sabem que a Itaúsa não tem uma cotação que explodiu, né? Mas ela remunera distribuindo mais ações para os seus investidores. Então, esse investidor saiu de 16.600 ações para um total de 94.900 ações. Aqui abaixo nós temos o crescimento do número de ações do investidor. E com isso, pessoal, os proventos eles vão explodindo para os últimos anos, né? Então, em 2024, esse investidor que investiu R$100 mil em 2009 recebeu só em dividendos R$ 55.500. Então, permanecer comprado em bons ativos vai permitindo que, conforme os lucros vão crescendo, você vai ser remunerado de uma forma ou de outra, ou na valorização da cotação, ou com a distribuição de proventos adicionais. E vejam como isso impacta a sua geração de renda passiva a longo prazo. Por fim, trouxe para vocês uma comparação do site Mais Retorno. Percebam vocês que os principais bancos, juntamente com a Klabin, eles superaram em muito o CDI. O top 1 aqui foi o Banco do Brasil, que desde o ano 2000 até 2024 entregou um retorno total acumulado de 8.200%. A Klabin entregou 4.420%, Itaú 4.370% e até o Bradescão, que agora está com a sua cotação bastante amassada, teria entregado aqui 2.800% contra apenas 1.500% do CDI. Então é importante sempre você procurar comprar barato, realizar aportes recorrentes, diversificar de maneira adequada o seu patrimônio e carregar a longo prazo, né? Então carregar a longo prazo é o que vai de fato te remunerar de forma excepcional para quem tiver paciência para seguir a estratégia a longo prazo. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar o meu trabalho, te convido a assinar o canal por apenas R$ 2,99. Você terá acesso a vídeos exclusivos todos os finais de semana, além de todas as planilhas abordadas nesse vídeo e estudos que eu mesmo conduzo para a área de membros. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.